Para contextualizar a minha resposta, vou voltar um pouquinho atrás. A WA Fênix é uma empresa com 37 anos no mercado de tecnologia. Desde 1988, no Brasil, a gente brinca que a gente não viu o dilúvio, mas a gente pisou na lama. A gente já fez de tudo, né? Uma coisa muito forte no nosso DNA é o desenvolvimento de software, né? Já fazíamos, por exemplo, fábrica de software antes mesmo de sermos parceiros da SAP lá atrás, lá por volta de 1990, né? Então, e era um desafio completamente diferente, né? Não só tecnologicamente falando, mas também por uma questão de é, estrutura, né? Estrutura geográfica, arquitetura e tudo mais. Quando nós viemos para Portugal e Espanha em 2017, antes da pandemia, portanto, no Brasil a gente já tinha muito essa prática de desenvolvimento de software em casa, né? Vamos chamar de em casa, que é a fábrica de software, num conceito mesmo de fábrica, né? Passa para nós a especificação, nós desenvolvemos aquilo que o cliente quer e entregamos aquilo testado para o cliente para ele utilizar. Esse é o conceito da fábrica de software. Com a vantagem, custo menor, especialistas dedicados, mas não dedicados a um só cliente. Então, esse share de especialistas em um projeto faz que a gente tenha a capacidade de fazer um desenvolvimento a um custo menor. A gente já fazia isso no Brasil já há alguns anos, e quando nós viemos para Portugal, Espanha foi um caminho de entrada no mercado de tecnologia aqui de Portugal e Espanha. Hoje no Brasil, por exemplo, são aproximadamente 15 mil clientes da SAP e Espanha e Portugal somam mais ou menos o equivalente, né? 10 mil mais ou menos na Espanha e 5 mil mais ou menos aqui, um pouquinho menos em Portugal. Então, em termos de tamanho de mercado, são equivalentes, né? E a maneira que a gente encontrou de chegar aqui em 2017, um dos pioneiros, né, em trazer a consultoria brasileira, 100% brasileira, capital brasileiro, para brigar com os grandes aqui na Europa, foi realmente um grande desafio. E aí a gente resolveu fazer aquilo que a gente é bom, né? E a gente e era bom no desenvolvimento de software, né? Complementar as soluções SAP, né? Antes mesmo de se falar em BTP, em falar em Clean Core, falar nessa nova onda, né, do Cloud First da SAP, nós trouxemos esse serviço de desenvolvimento remoto. 2017, 2018. 2020, pandemia. Então, quem não gostava da ideia de uma fábrica de software começou a repensar, porque não tinha como de colocar o desenvolvedor dentro do escritório do cliente para desenvolver aquilo que ele precisava para complementar as soluções deles. Então, isso, o que foi para o mundo algo muito complicado, né? Foi para todo mundo. Para nós, na WA, nós já estávamos preparados para atender remotamente, né? Só que o remoto mudou um pouco. Então, esse foi um primeiro desafio. O remoto não era só o remoto Brasil-Portugal, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Inglaterra, lugares para onde a gente presta serviço, né? Também estar em casa trabalhando ou estar no escritório trabalhando. A pandemia trouxe isso. E trouxe também a necessidade de abrir a cabeça para isso, né, em termos de entender que o profissional pode estar produzindo de casa, né, com uma qualidade, né, então isso existe outros mecanismos da empresa para obter o melhor dos seus desenvolvedores. Com isso, a gente trouxe muita competitividade, né, para os nossos clientes aqui da Europa. Por quê? Não só pela questão de otimizar a utilização do recurso no conceito de fábrica, mas com certeza pela questão do spread, diferença cambial. Então, a gente pode competir, inclusive, com preços da Índia, né? Do, da,
do outro lado do mundo que sempre tiveram também nas suas premissas, ou nas suas capacidades de desenvolvimento de software no modelo de fábrica. Então, esse desafio de abrir uma empresa 100% brasileira na Europa foi muito alavancado pelo fato da gente ter esse serviço no conceito de fábrica de software. Se eu Ah, responder a sua legal. pergunta. Mas pegando desse gancho, dessa evolução que vocês fizeram, e considerando que você está há tanto tempo assim, a sua empresa também está há tanto tempo assim no mercado, você está considerando, ou você considera que teve uma evolução importante no jeito de operar o SAP, no jeito de implementar o SAP? Como é que a sua empresa vê isso e qual é que você acha que são talvez as tendências do hoje e do amanhã? Oh, pergunta maravilhosa, de ouro. Feita por você, então, Antônio, fico mais honrado em responder. Né? Bom, eu comecei com SAP até antes do Antônio ser o presidente da SAP e toda a trajetória dele na SAP, que foi uma, uma era de ouro, né, da SAP no Brasil, não diminuindo É. ninguém, mas lembrando, né, daquela época que você estava lá, que foi realmente muito bom. E claro, a tecnologia mudou muito, né? Nós somos testemunhas dessa mudança, né? E talvez seja até chover um pouco no molhado, mas é importante, acho que conversar sobre isso com o pessoal que está nos ouvindo, né? Nós vivemos isso. Então, nós tínhamos um SAP muito mais fechado no seu núcleo, né? Lá pelo ano 2000, né? Então, em 25 anos, isso mudou completamente. Eu brinco que quando surgiu a figura do NetWeaver, eu falava para os meus clientes, olha, a SAP está dizendo o seguinte, fale mal, mas fale comigo, né? Ou seja, ela começou a abrir a sua arquitetura para que outras aplicações pudessem se integrar de forma mais efetiva com a SAP. Então, e hoje, é isso mais que abriu, né? Então, o SAP BTP, o Business Technology Platform, é a encarnação dessa abertura, dessa possibilidade de falar tudo com tudo do SAP com todo mundo, né? Muito bem estruturado, essa arquitetura que dá a base para segurar, né, a aplicação de negócios é fundamental, né? E houve uma evolução muito grande na forma de fazer também, né? Então, primeiro, a SAP, alguns anos atrás, quando já tinha o S4HANA, uma plataforma de ERP em memory, né, também era um avanço, né, para a época, Uhum. falou, olha, eu vou colocar na nuvem, Cloud First. Então, as aplicações da SAP começaram todas a serem disponíveis na nuvem. Hoje, elas são 100% disponíveis na nuvem. E a nuvem também foi um outro fator que mudou a forma com que fazemos os desenvolvimentos, os negócios, as operações entre as empresas. E o pessoal da tecnologia teve que se adaptar a isso, né? Quem colocou a nuvem na equação falou: olha, agora quem não está na equação tem que se preparar. E nós tivemos que nos preparar, porque muda o conceito de desenvolvimento, muda o conceito de integração, novas ferramentas, e sempre a SAP trouxe essa retaguarda para os seus parceiros em termos de possibilidade de fazer essas conexões. E aí vem outras revoluções, né? Muito rápido, uma atrás da outra. A gente mal consegue respirar ou se adaptar a uma mudança e ela vem uma outra, né? Então veio low code, no code, onde aí a Tachyonics está inserida de uma forma muito forte, né? E por isso nós, desde o ano passado, conversando com o Marcelo, com o Rogério, com todo o time da Tachyonics, decidimos, né, nos oferecer para ser parceiro dessa empresa que está aí na vanguarda dessas soluções near zero code, ou seja, sem necessidade de programação. Mas não para criar um mito, né? Não acabou o programador. O Antunes vai se lembrar, talvez, do nome de uma pessoa no Brasil, um professor da USP, chamado professor Valdemar Setzer. Ele falava muito sobre o fim do programador de computador. Na época eu estava na faculdade, ele falava isso.
Mas o que ele colocava não era exatamente o que a gente vê hoje. Não vai acabar o programador de computador, né? Não vai, o desenvolvedor não vai sumir. Ele tem que mudar. Porque por mais que a inteligência artificial ou as tecnologias low-code, no-code gerem código, ainda existe a necessidade de profissionais que façam aquilo que é a excelência, a complexidade, aquilo que não é trivial nem para a inteligência artificial, por exemplo, ou para a complexidade que os nossos clientes exigem. E aí, fazendo um paralelo também, Brasil e Europa, né, e Ibéria. O Brasil é mais complexo que aqui. Aqui, né, eu moro em Portugal, estou falando aqui Não, porque eu não, estou em não me Portugal. diga. O Brasil é mais complexo? Não, maldade. Infelizmente né, do ponto de vista, às vezes, até tributário, a gente está passando por um momento aí de reforma tributária que exige das empresas uma adaptação que ela não queria fazer, mas vai ter que fazer. E é dinheiro que vai e tira dinheiro da inovação. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que, por ser mais estável, o mercado europeu consegue utilizar, né, o low code, no code, talvez com mais potencial, né? E o mercado brasileiro consegue usar, gera muita coisa, facilitando e aumentando a produtividade, mas por causa da sua complexidade, às vezes não só fiscal, mas a parte logística, né? Nós somos um país de dimensão continental no Brasil, então eu tenho que complementar algumas coisas nas aplicações, tornando a aplicação um pouco mais complexa. A boa notícia é que, bom, né, não vai acabar o programador. O professor Valdemar Certo não estava certo, entendeu? Vai continuar havendo essa necessidade, só que de profissionais qualificados, preparados, usando ferramentas certas. Então, tudo isso foi essa transformação que aconteceu aí, talvez, nos últimos 25 anos, né? Aliado à parte de mobile, e toda Deixa essa eu, infraestrutura. deixa eu te interromper, eu vou pegar um gancho Claro. daí. Então, você está dizendo para mim é o seguinte: embora a sua empresa seja uma empresa de 38 anos de experiência, basicamente focada no desenvolvimento de programas, em ser fábrica de software, etc. e tal, você está dizendo que você não consegue, você não enxerga o mundo aí na frente sem que esses desenvolvedores adotem cada vez mais ferramentas de produtividade e ferramentas de criação dos próprios produtos que eles poderiam fazer. Essa é uma distinção importante, né? Porque uma coisa é Exatamente. você dizer, olha, todos os desenvolvedores são muito bons, mas os que souberem usar as ferramentas e adotarem e dedicarem o seu conhecimento para coisas além da ferramenta, né? Ou seja, para a sua criatividade, etc. e tal, eles se diferenciarão e as empresas também. Nessa linha que você está pensando? É nessa linha, Antunes, porque até quando se falando de ferramentas de low code, no code, ferramentas de produtividade e até a geração de código pela inteligência artificial, num primeiro momento, se fala para um usuário, né, que não precisa ter o conhecimento técnico para utilizar essas ferramentas, ok? Isso é viável? Sim. Existe? Sim, está aí. Né? É possível gerar uma aplicação simples, sem grandes conhecimentos técnicos, usando as ferramentas low code, no code e code Uhum. by AI. Ok. Só que quando você vai um passo além, ou seja, quando você precisa dar elementos de maior complexidade, mesmo utilizando as ferramentas, também utilizando as ferramentas, o profissional vai ter que abrir mão daquela técnica, né, daquela tecnologia, daquela ferramenta, para começar e fazer mais rápido aquilo que ele faria manual. Então, o profissional capacitado, qualificado, que sabe fazer coisas complexas, ele pode usar sim a ferramenta para dar maior produtividade ao trabalho dele. Não é só para o leigo, é também para o profissional, para o técnico profissional. E a partir dali ele fazer coisas
mais rápidas e com a complexidade que o negócio exige. Tá, vamos Então, acho lá. que para os dois. Eu vou, Marcelo, eu já passo para você, mas deixa eu só evoluir essa. O que você está me dizendo é assim, e deixa eu ver se eu entendi bem, porque isso para mim é um conceito que é muito importante na minha cabeça e coisas que eu já vivi no passado, inclusive na época que a gente estava começando a SAP aqui no Brasil. Você está dizendo que todo esse conceito de low code, no code, ele não só é para o leigo, como ele pode também ser usado pelo desenvolvedor experiente, né? Isso foi o que você mais ou menos, foi o que Foi. você falou. E eu tentaria dar um passo além nisso, e dizer o seguinte: não só pode, como teoricamente deve. Deve. O programador experiente, o desenvolvedor experiente, ele deveria não olhar isto como uma competição, tá? E sim dizendo, eu faria melhor, eu faço bem, mas dizer o seguinte, ok, já tem isso, eu posso ter um martelo onde eu bato, ou eu posso ter um martelete elétrico. Eu vou usar um martelete elétrico para construir mais ainda. Então, eu acho que, no fundo, você enxerga isso como quase que uma obrigação Sim. ou um diferencial competitivo muito grande, que se o profissional já é um profissional experiente, ele ficará, além de mais experiente, mais produtivo, se ele se calçar em cima de ferramentas de produtividade, cada vez mais. Exatamente. Ele vai ganhar. Ele vai trazer mais produtividade para o trabalho dele. Não há por que não usar. Não faz sentido, não é, A ou B, né? As ferramentas de produtividade hoje, low code, no code e até code by AI, elas criam aplicações, mas elas também aumentam a produtividade Sim. dessas mesmas criações que seriam feitas de forma tradicional. Então, você Então, está dizendo que há um posso diferencial competitivo importante para a sua empresa e para os profissionais que trabalham na sua empresa. Com certeza. Assim, falando para a nossa fábrica de ABAP, desculpa, nossa fábrica de software, envolvendo inclusive a ABAP, né? Não é só a ABAP. Mas a nossa fábrica de software, ela já está utilizando ferramentas de produtividade para desenvolver o trivial mais rápido e complementar aquilo com a experiência que eles têm. Então, o Perfeito, profissional tem que adotar, não tem como fugir. Ele já adota por livre e espontânea vontade, porque ele percebe que há ganhos nisso. Ele perfeito, percebe que ele não precisa ficar perdendo tempo com o trivial. Ele vai perfeito. usar a capacidade Exato. dele para aquilo que é a excelência, o, o Marcelo, diferencial. Exatamente. Não, eu desculpe quero te pegar um. interromper. Não, nada. Não, eu quero pegar um gancho nisso que vocês estão debatendo realmente. Eu costumo sempre usar o exemplo de uma empresa israelense que agora está na Bolsa de Nova York, chamada Wix, wix.com. Eles fazem websites com low code, no code, né? Então, assim, hoje em dia é inadmissível um web designer começar a desenvolver um website from scratch, como ele diz, abrir uma folha de HTML e começar a escrever div, dev, e todas aquelas tags que você usava antigamente. Você tem que partir na frente, usar o Wix. Inclusive, eles têm lá o Wix Academy, que eles pegam o web designer e o cara já sai na frente, o wireframe já está pronto. Ali você começa você pode customizar e deve customizar, mas usando toda a força do low code, no code para você chegar na frente. E aí, Antunes e Joel, falando de um diferencial, não só o diferencial competitivo, como que eu falo sempre para os nossos clientes, é o seguinte: o fato de você ter um projeto de TI que você entregaria daqui a 11, 12 meses, e com low code, no code, você consegue entregar em 3, a decisão que você tomará baseado no que você já tem entregue, ou seja, os dashboards que mostram se você vai ter fluxo de caixa daqui a 6 meses, que você só teria esse dashboard daqui a 11 meses, você já tem daqui a 3 meses. Então, assim, não só o diferencial competitivo para o desenvolvedor, como você faz a diferença para a empresa que você está entregando. Você começa a acelerar a tomada de decisão. E hoje em dia a gente sabe que você piscou, você já está em uma nova era. Então, assim, não dá, ninguém consegue mais esperar um ano para ativar
um aplicativo de aprovação de compra. É inadmissível, porque você já mudou o tipo de compra, o tipo de ativação, a tecnologia, etc. Você tem que andar. Quem falava em AI há 6 meses atrás dentro do mundo SAP? A Júlia entrou e agora, o último, eu estava conversando com o Joel, o último Tech Ed que teve em Madrid, ele foi e disse que só se falava nisso. Né? Como gerar exatamente consultas, queries, etc., criar usando a inteligência artificial. Cara, é muito rápido. Então, a gente vive numa era hoje, e aí para completar, e já vou jogar a pergunta para o Joel, que você, se você não se adaptar e andar para frente, se movimentar muito rapidamente, e aí eu jogo o Near Zero Code, né, que é o termo que a gente cunhou, que é o back-end low code, front-end no code, back-end low code, você não, você vai ficar para trás, e aí o gasto vai ser muito maior para você correr atrás do gap que você teve com a tecnologia e logo depois implementar todo esses novos conceitos de clean core e nuvem e AI, etc, etc, etc. Levando a cabo isso que vocês falaram sobre implementação saindo do Brasil, Ibéria, etc., eu queria perguntar para o Joel, e claro, se o Antônio estiver insight, seria ótimo ouvir, como é que foi para a Fênix sair do Brasil e abrir uma filial, né, um side lá na Europa? E porque é o que você disse, né, é completamente diferente. Você não tem a complexidade do Brasil, mas você ainda tem customizações. E ninguém consegue ficar no standard. Me corrija se eu estiver errado, Joel. Como é esse relacionamento com as empresas que não mudam de jurisprudência a cada quinta e domingo, tem que ficar fazendo adaptação. Você tem meio que uma solidez ali no teu, quando você desenvolve, que pelo menos 1, 2 anos você vai ter aí. Não sei se eu consegui fazer a pergunta até o final. Sim, perfeito. É, a diferença, claro, é cultural, mas aqui, especificamente falando de Portugal e Espanha, são culturas muito conservadoras, inclusive na tecnologia. Apesar de muito avanço, de muita gente estar lá na frente, puxando realmente, eu digo no micromundo ali das empresas, eles gostam de manter aquilo que tem. Então, esse é um desafio. Então, por exemplo, recentemente participamos de um projeto com fábrica de software para complementar uma implementação do SAP S/4HANA Public Cloud, numa empresa de alimentos aqui de Portugal. E qual foi o desafio? O core do Public Cloud servia para a empresa como uma luva, mas ela queria manter algumas aplicações que ela já tinha ao redor, né? Falando com o Public Cloud. E o Public Cloud é uma coisa bem hermética, né? Bem fechada, é assim que tem que ser para poder garantir toda a velocidade de atualização do Public Cloud. E a tecnologia que foi utilizada foi o BTP, o CI, a Integration Suite da SAP com as outras aplicações. Mas culturalmente, esse era o desafio. Então, se por um lado o Brasil tem a sua complexidade fiscal, processos, logística, né, aqui existe uma complexidade do conservadorismo. Ó, eu quero manter esse sistema aqui, mesmo que o SAP faça, às vezes, um pouco melhor, eu ainda quero manter esse aqui porque esse mundo aqui é meu. Então, isso é uma característica, a gente tem que entender, aceitar e trabalhar, né, para, às vezes, substituir, quebrar esse conceito ou integrá-lo àquilo que a empresa acha melhor para ela. Né? Então, no que ela decidiu manter um sistema que talvez não esteja na melhor na melhor tecnologia do momento, ela tem as suas relações de negócio. O nosso dever, né, como integrador, tá bom, vamos colocar isso para trabalhar junto com o SAP, nesse caso, foi assim, e fizemos. Né? Legal. Então, é isso que acontece. São Perfeito. Vitor, tem uma pergunta? diferentes culturas.
Chegou uma pergunta aqui. Antes, eu só vou aproveitar, a gente está chegando exatamente na metade aqui do nosso evento, são 10h30 da manhã. Aproveitar para relembrar todo mundo que ao final vocês vão receber uma pesquisa de satisfação que leva menos de 4 minutos para responder. Pedir para todo mundo responder ajuda demais a gente a bolar os próximos meetups. Vocês podem sugerir tanto executivos como também temas de tecnologia para a gente trazer. A pergunta ela está de fato um pouco conectada com essa questão cultural e da questão do conservadorismo no mundo da tecnologia que você estava mencionando. É uma pergunta do Wagner Lima, do grupo Ferroeste. Ele pergunta o seguinte: no geral, sob a ótica de vocês, como está a aceitação, adaptação do Fiori para os usuários finais? Ainda há muita resistência e persistência na interface do SAP GUI? Essa é uma discussão que a gente tem muito dentro da Tachyonics e eu queria escutar o Joel e depois o Antunes e o Marcelo, por favor. Primeiro, Antunes? Não, primeiro você, João, seu convidado. Você que Tá veio de bom. Portugal. É, A gente veio do Brasil. Enquanto eu penso na resposta que é complexa, você vai se. tá bem, muito bom. Realmente, a mudança sempre provoca algum desconforto, né? Mas se você. Nada é por acaso, não foi feito porque alguém acordou de manhã e resolveu, vou fazer o Fiore que é mais legal. Não, tem toda uma ciência por trás, né, de utilização, de experiência do usuário. Mas a mudança provoca reação, né? Acho que esqueci de dizer aqui na minha qualificação, mas eu fui durante muito tempo o instrutor da SAP no Brasil e academias de SD, mais de 1.000 profissionais passaram pelas minhas mãos lá enquanto instrutor da SAP no Brasil. E a gente percebia muito essa questão do, peraí, não mexe no meu mundo, né? Não mexe no meu mundo, né? E a gente, como formador, a gente tem que instigar, né? A gente tem que mostrar que, olha, você vai mudar. No começo pode ser que doa um pouco mais, mas depois você vai ver que é melhor, porque não foi feito por acaso. Então, o Fiore é assim. O Fiore, quando o Fiore surgiu, todo mundo torceu o nariz. Aí começaram a perceber, peraí, é interessante, é bacana, mas não vai ficar. Vai ficar, ficou, está aí e vai continuar, né? Assim, não se fala mais hoje em solução de IRP da SAP sem considerar a interface Fiori, né? E trouxe ganhos, produtividade, conceitos de utilização completamente distintos do que se tinha no SAP GUI, nas transações, decorar a transação, né? Decorar a transação não faz sentido, né? A gente já acostumou com a VA01, ME21, enfim, esquece isso, né? Se você não for capaz de exercitar a lógica, o pensamento, é difícil você mudar. Então, não se prenda ao antigo de uma maneira que você não consiga mudar. Então, hoje, se eu quero utilizar o SAP, o S4HANA, e eu, por exemplo, eu quero uma lista de materiais, de estoque, eu vou perguntar por lista de materiais, estoque de materiais. Posso colocar lá na lupinha e ele vai encontrar o quê? O tijolinho, né? o tile lá, o app Fiori, que vai me dar aquele resultado, que é mais ou menos a mesma coisa se eu entrasse com a transação de estoque, através do nome da transação. Mas não preciso mais disso, não preciso gravar isso, né? Não, a quantidade de tijolinhos ou de tiles ou de apps Fiori que você conhece não quer dizer nada. A sua capacidade de falar, olha, eu quero isso, e encontrar, aí sim você está olhando para uma plataforma muito mais robusta, muito mais fácil de usar e que representa a mudança, né? Talvez, assim, eu tenho um filho de 27 anos, uma filha de 23. A de 23 ainda não começou a trabalhar com SAP, não usa, mas quando começar a usar, talvez ela nem saiba que vá ter essa questão de transações, de SAP GUI, né? Porque o mundo dela já é o mundo Fiori, né? Já é um mundo diferente, de uma utilização diferenciada. Eu acho que é por aí. Deixa eu pegar aqui o gancho, e ajudar na resposta também com meus 2 centavos. Eu vejo ainda cliente pedindo para usar o SAP GUI, infelizmente,
porque é uma tecnologia retrógrada que a gente não usa mais nem mobile first ela é, você não consegue acessá-la, a não ser que você virtualize, tem um nome de uma biblioteca que a SAP faz like Fiori, você olha o SAP Guia como se fosse um Fiori, eu vi clientes fazendo isso, é a maneira mais fácil de você mobilizar, mas é a maneira mais errada, mas Uhum. levando em conta o que a SAP diz, que é o seguinte, que todas as melhorias que ela vem fazendo, tudo que vem junto com o S4HANA, etc., ela coloca o Fiori ali side by side, que eles chamam de in-app extensibility, ela tem o side by side, tem que saber de tudo, e ela coloca o Fiori lá, que nada mais é do que a nova roupagem que o SAP vai ter para você usar no mobile, etc. É claro que essa roupagem além de ser mais bonita, ninguém precisa ensinar ninguém a usar, porque ninguém, vamos lembrar aqui que ninguém usou, ninguém ensinou ninguém a usar o Google, o Facebook, etc. Ela também vem acompanhada e atrelada com as vantagens de você ir para uma ferramenta nova, que é o S4HANA. Ou seja, você está completamente preparado para transações, você mudar de transação via web, você já está prontinho lá usando os bancos de dados que vocês juntaram o OLAP e o DBC, o Fiori já consegue extrair toda a parte analítica disso, te ajudar. Você consegue ganhar performances violentamente quando você sai de um SQL tradicional e você implementa a CDS padrão, ou então com a extensabilidade. Você consegue, a gente fez um projeto aqui em Tel Aviv, que a gente colocou na mão de todos os guardas municipais um laptop, e dali ele conseguia dar a multa direto pelo laptop, ao passo que antigamente ele tinha que voltar para a prefeitura para entrar com isso via PC. Então, assim, você consegue usar toda a capacidade que a SAP, como o Joel colocou, pessoas são resistentes a mudanças, mas, cara, o mundo está andando, de novo. Eu sou um cara que eu empurro o mundo para frente junto comigo. Eu vou embora. E o Fiore no estado da arte, cara. Quem não aproveitar isso, tá ficando para trás. É um grande diferencial. O cara, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente nosso que a gente reformou todo o portal do RH com eles, tá? Eles usavam, não era nem o SAP Guia, era o WebDimpro, que era uma melhoria do SAP Guia. E o que eles faziam era uma tecnologia feita em 2013 ou 12. Não tinha documentação, não tinha nada, mas isso aí era um problema extra. O que aconteceu é que ele foi feito de um jeito que você só podia fazer o ponto, ou pedir férias, ou pedir auxílio babá, auxílio vale transporte, tudo via PC, e hoje em dia a gente colocou tudo na mão do usuário. Mais do que isso, colocamos um dashboard na mão do gerente para saber como anda o ponto do time dele, para saber se o pessoal ele está hoje com o advento do home office, aonde que ele está trabalhando, que horas ele entrou, se ele pediu férias, como é que está o FGTS dele, tudo isso na mão do usuário final. Cara, isso dá um conforto e um progresso dentro da empresa que o que eles colocaram para a gente, Antunes e Joel, que antigamente quando eles usavam lá o SAPGUI, o AppDynamo, seja lá o que for, e agora usando o Fiori, eles ganharam em um ano 275 mil horas, reduzindo de 51 mil chamados para 10 mil. Então, olha só, não é mais uma estética, como eu falei. Não. A empresa tem que se conscientizar que o Sapigui nunca vai morrer. Se você continuar com ele, você vai continuar a vida inteira. Agora, você vai ter um supermercado com aquele caixa que você digitar, tac, 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 digitava para poder, que nem máquina de escrever, né? Não tem sentido. As pessoas têm que evoluir, as empresas. Esses eram os meus 2 centavos. Não sei se você, Antônio, você tem mais algo a colocar em cima. Não, eu diria para Joel? você que não são as empresas que têm que evoluir, são as pessoas, porque a empresa é As feita pessoas são a delas. empresa. Então, Exatamente. então Perfeito. as Obrigado. pessoas e que se você é curioso, eu também 2 centavos aí meus, fazendo um pouco de história de vida e um pouco de um pensamento um pouco estratégico. Eu não comecei a minha vida profissional no mercado de tecnologia, eu comecei em outros mercados tradicionais, indústria, etc. e tal, e fui bater em tecnologia. No dia que eu fui bater em tecnologia, eu olhei e dizia assim: Uau, agora eu saí de uma indústria, eu estou agora em tecnologia, aqui é onde há transformação, aqui é onde as pessoas se transformam e transformam o mundo. E é curioso, porque quando você chega lá dentro, principalmente tendo vindo de outra indústria, você olha e diz o seguinte: gente, como tem gente conservadora aqui dentro desse mercado?
Tem horas que eu olho e digo assim, então, mas vocês não deveriam ser os capitães da transformação? E não é necessariamente verdade, o que prova que somos nós, as pessoas, os profissionais, é que tem que transformar a coisa toda. E o SAP foi assim. Imagina que na época que eu estava trabalhando com o SAP, e que a gente estava implementando, a gente estava fazendo implementação de tecnologia em empresas que usavam papel. Teve muito usuário que nunca tinha usado um PC antes, o cara não sabia mexer no mouse. Quando você levava um PC lá para levava o PC para a linha de produção. Mas é natural. E é curioso, porque o pessoal se adaptou, teve resistência, é óbvio, mas o pessoal se adaptou muito rápido. Então, você vê a história. Em 10 anos, a SAP era absolutamente líder de mercado e 70% das 500 maiores empresas do país. Esse tipo de transformação que eu acho que as pessoas fazem. E outra, as empresas que pegaram o SAP disseram: bom, já entendi. Vamos fazer isso sim, porque o principal está aqui dentro. Eu vou, em cima desta plataforma, construir o meu diferencial competitivo. Essas empresas foram as que se deram melhor. São as empresas que estão, desde aquela época, com todas as transformações que o Brasil teve, que o mundo teve, elas estão na ponta de lança, estão cada vez mais se tornaram grandes multinacionais brasileiras, que na época que a SAP veio para o Brasil não tinha grandes multinacionais brasileiras. Hoje em dia você tem grandes empresas multinacionais brasileiras e eu acho que foi exatamente a partir do momento que o cara parte dessa plataforma e diz: eu vou evoluir. A SAP se transformou, ela enxugou a plataforma dela, né? E está muito mais precisa, etc. E tal. E está dando mais poder para o usuário final, ou para o cliente, ou para os desenvolvedores com as suas ferramentas de produtividade. Eu acho que aí que é esse grupo aqui, que a SAP, que a Tachyonics está muito bem posicionada e que eu instigo cada vez mais os profissionais de mercado a pegarem essas plataformas e se diferenciarem. Não discutir contra ela, mas dizer, a partir do momento que ela existe, como é que eu tiro vantagem, como é que eu transformo o meu mundo e o mundo da minha empresa. Dar Fala, Marcelo. uma. Obrigado. Só dar uma resposta e fazer também mais um agrado tanto para o Wagner Lima quanto as pessoas que estão nos ouvindo. A Tachyonics liberou, está no nosso YouTube, uma Masterclass de Fiore. Está gravada, pode ver, explicando os benefícios, as limitações, como deve ser implementado, usando com parcimônia. Então, eu eh, queria ajudar as pessoas a se conscientizar nisso. Por favor, usem o nosso YouTube para melhorar o conhecimento. Muito Joel, bom. seus. Então, agora eu vou dar os meus 2 centavos também. Pô, Já que pode dar 10, pode dar 15, todo mundo doando, pode aí dar eu vou um doar euro, meus 2 centavos. pode dar um euro inteiro. Na linha de que vocês colocaram. Assim, realmente, um dos fatores que nos ajudaram também a trazer a WA Fênix para a Europa foi essa internacionalização das multinacionais brasileiras, né? Então, que são clientes nossos no Brasil e que estão presentes aqui na Europa. Não vou citar nenhum Uhum. nome, mas são várias e são clientes nossos aqui, são clientes nossos também no Brasil. Mas, assim, quando eles decidiram lá atrás adotar, todos eles são clientes SAP, né? Quando eles resolveram adotar SAP, eu acho que houve naquele momento claramente uma definição do porquê adotar. Então, o Simon Sinek, um dos gurus aí do management, jovem, um rapaz muito inteligente, que fala sobre pessoas, né? Se você não gosta de Uhum. pessoas, você não gosta de negócios, porque os negócios são as pessoas. Ele tem a cultura, a ideia do Golden Cycle, né? Que você tem no ciclo do lado mais de fora o what, o que, você tem o why no centro e você tem o how no meio, né? Se você faz as suas definições estratégicas pelo what, e aí fazendo uma analogia com a adoção do SAP S/4HANA, né? Tá todo Uhum. mundo aí
Ah, mas eu migro ou não migro? É, eu tenho que fazer minha conversão para o S4HANA ou ir para o S4HANA até 2027. Isso é o what. Se você está respondendo só pelo what, só pelo o que eu tenho que fazer, porque tem uma data, não está bem. Tente ver pela perspectiva do porquê. Então, quando você respondeu por que você deve ir para o S4HANA, por que a sua equipe deve adotar as soluções de produtividade da Tachyonics, da SAP, por que a sua empresa deve adotar um front-end mais, não só moderno, mas de maior produtividade, que é o Fiori, quando você respondeu por que, você vai encontrar a razão que vai te levar mais longe. Então, quando você define o porquê você tem que adotar a tecnologia, hoje, é porque você está pensando no futuro da sua empresa. Tudo que você definir fortemente por que que você deve fazer hoje, vai afetar o que você está definindo para o futuro da sua empresa, para a estratégia de desenvolvimento da sua empresa. Então, essa é a Entendi. pergunta de ouro. Por que eu devo converter para o S4HANA? Por que eu devo adotar Fiori? Por que eu devo adotar ferramentas de produtividade no desenvolvimento de código? Por que que eu devo adotar uma fábrica de software de um parceiro e não fazer em casa? Por quê? Perfeito. Legal, gostei. Vamos lá. Queria falar, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, que eu sempre deixo uns 5 minutinhos para perguntas, etc. O Vitor colocou também o link aqui do Masterclass, parte um, tem a parte 2 também logo depois. Ia pedir, ele colocou já. Pessoal, não se avestem, dê uma olhada, que está muito dinâmica, muito legal. E depois tem um material que a gente consegue também disponibilizar para vocês, uma apresentação muito legal, muito interativa. Sobre liberdade geográfica, o Joel, é, como você trabalhar no. Vocês de Portugal também atendem o Brasil, do Brasil para Portugal? Como tá esse ping-pong aí dentro da WA Fênix? É uma salada mista maravilhosa, é ótimo, entendeu? Não tem as fronteiras, é conveniente, é aquilo que for bom para todos os lados. Tem cliente na Inglaterra sendo atendido por Portugal, sendo atendido pelo Brasil, tem cliente em Portugal sendo atendido pelo Brasil, né? Enfim, às vezes eu, por exemplo, estou aqui em Portugal, mas dou total apoio ao meu time no Brasil. Então a questão geográfica já não é mais limite. Já não era para nós da WA, como disse, não é um discurso vazio, tá certo? Porque nós sempre tivemos a filosofia de desenvolver software como fábrica, e isso preconizava essa questão de você não estar todo mundo no mesmo lugar, né? Sim, A pandemia ajudou, né? E nós tivemos, não pense que foi fácil, nós tivemos que nos adaptar à filosofia, a aceitar que você não está perto, mas funciona e é produtivo. E não tenha dúvida nenhuma, entendeu? Com uma plataforma, vou chamar de plataforma, porque é mais que uma ferramenta, como a Tachyonics, tem para desenvolvimento Fiori, eu fico tranquilo, assim, eu não tenho preocupação se meu time está trabalhando ou não está trabalhando. Eles têm que entregar resultado, é isso, tenham essa maturidade, né? Mas com a ferramenta, a gente sabe se está ou não está, porque ele está usando uma plataforma ou ele está utilizando aquilo, gerando algo numa velocidade muito maior do que ele tinha, né, por estar bem preparado, em termos de ferramentas ou de plataforma, ou não está, né? Então, eu não preciso cobrar se ele bateu o ponto, se ele está na casa dele ou se ele exatamente. está no escritório. Concordo. Eu só preciso ter o resultado. E é isso que funciona. Perfeito, perfeito, fantástico, Joel. Isso é uma coisa que eu, é, como, como é que eu posso dizer, desde a época que eu trabalhava com SAP, sempre me incomodou muito, porque eu tinha, da mesma forma que eu via os nossos clientes brasileiros se tornarem grandes multinacionais ou usarem o fato de estarem em cima de uma plataforma mundial de negócios e começarem a desbravar o mundo,
me incomodava que o ecossistema de parceiros SAP saía muito pouco do Brasil para ir para fora do Brasil, embora os nossos profissionais fossem excepcionais e os nossos profissionais e as implementações do SAP no Brasil elas eram bem mais complexas, né, e completas, não complexas, mas completas, do que era feita pelos concorrentes internacionais. Agora, tinha um monte de empresa de serviço de ecossistema SAP que vinha para o Brasil e não tinha nenhuma brasileira que saía. E eu não conseguia entender isso. É, Isso, para mim, era uma coisa que era inadmissível. Os nossos profissionais eram tão bons ou melhores, sim, é, sem dúvida. e tinha muito pouca. Então, essa vontade de se transformar é que eu acho que faz a diferença, e as empresas clientes SAP que assumiram essa transformação realmente são a prova viva disso. Todo mundo multinacional hoje em dia. Sim, sim, Antunes. Nós somos um dos primeiros a vir aqui para Portugal, para a Europa, parceiros do ecossistema SAP, Uhum. originalmente empresas brasileiras. Tem outras, né? Elas sabem tanto quanto nós que não é fácil, mas um ponto que você colocou é fundamental, né? Não puxando sardinha para o nosso lado, mas o profissional brasileiro é muito bom. Ele tem um jogo Verdade. de cintura, ele tem qualificação. Falta algumas coisinhas, por exemplo, tem um problema, parece básico, mas é dentro da nossa estrutura educacional que nem todo mundo fala inglês, né? Então, isso causa um certo dificuldade. Mas tirando isso, o profissional ele é De muito, processos, excelente de processo. ele foi, vamos dizer assim, esculpido na pedra, né? Então, quando chega aqui, ele dá show, né? Em todos os projetos em que a gente participa, que a gente tem profissional brasileiro, é, via de regra, os Deixa portugueses e os eu. espanhóis gostam muito da qualificação técnica deles. Aqui, não, todos os clientes que a gente entra com nossos meninos, realmente é um grande diferencial, uma grande força de trabalho. Posso fazer uma provocação aqui já quase terminando? O Antunes levantou que teve uma grande resistência na época que ele era da SAP sobre quem nunca tinha conhecimento do PC, que era tudo esculpido lá na pedra, como você usou, no papel. Você acha que o fato do Fiori ainda não ter pego, apesar de já ter quase 10 anos aí de Fiori, o Rogério outro dia falou para mim, desde a primeira versão que seja, no 754, seja lá onde foi, mas até hoje, é o fato dos consultores, e aí eu quero ouvir do Joel, estarem presos ao desenvolvimento em SAP GUI? Você acha que ainda existe isso? Não se moverem para a nova tecnologia, talvez por medo, talvez pelo inglês, talvez por esse fator que você colocou, que realmente é uma limitação. Os materiais estão, melhores materiais estão primeiro em alemão, depois em inglês. Você acha que isso é o caso? Ou é uma transição normal, assim como foi do papel para o PC e do SAP GUI para o Fiori? Acho que é uma transição inevitável, Marcelo, mas o problema existe. Não Ok. posso negligenciar isso. Realmente, talvez seja a zona de conforto dos profissionais, né? Principalmente os mais antigos, né? Eles estão acostumados, não, cara, o SAPGUI resolve, não, para que que eu vou aprender isso aí? Não, pera, isso aqui é muito mais complicado. Não, tem essa resistência. Essa resistência é muito ruim para o profissional, né? Para a consultoria, por consequência, né? Para o cliente, né? Mas isso é uma evangelização que nós estamos trabalhando, Isso mas aí. não só pelo Fiore, tá? Assim, as pessoas, os profissionais têm que ter um aprendizado contínuo, tem que ter uma adequação de conhecimento à tecnologia de forma contínua. Se você não, o autoestudo, né? Eu citei lá atrás que eu fui instrutor da SAP. Hoje, você faz qualquer curso de qualquer ferramenta SAP, de qualquer solução da SAP, online, de um nível de qualidade excelente, Verdade, não entendeu? tinha. De graça. Você só paga para se certificar, se você quiser. Mas se você quiser aprender de fato, entra lá no SAP Learning e aprende tudo. Entendeu? Eu sempre vou Verdade. lá. Eu continuo aprendendo. Preciso, não tem como. Não há como trabalhar em tecnologia sem aprendizado contínuo.
E você só defende aquilo que você está no seu, na sua zona de conforto. Então, quem não está disposto a mudar está defendendo o SAPD, quer continuar lá, e, né, não Verdade. percebe que não vai Tá vendo depender isso, né? dele isso. Você tá Não vai vendo isso depender ainda. dele, vai mudar. É inevitável. Joia. Antunes, a gente tem aí mais 3 minutinhos. Quer finalizar? Wrap up? Não, Marcelo, sim, óbvio. Eu acho que é uma discussão interessante, é uma discussão, considerando que a gente está há uns 2 anos já no mercado, tentando vender a tecnologia Perfeito. e divulgando e discutindo com os clientes, com as empresas, os seus momentos, eu acho que está num bom momento realmente para a gente questionar, para que a gente, não é questionar, para que a gente motive o autoquestionamento dos profissionais que trabalham com, né, neste mercado. Eu acho que o pessoal tem que se questionar e eu acho que é um momento de ouro, é um momento de ouro para todo e cada um dos profissionais deste mercado, e acreditem em mim, porque eu já vivi esse tipo de transformação mais de uma vez, de gente que, né, está hoje nos ouvindo e que não, na época estava em bancos escolares. É um momento de ouro para você se diferenciar. O mundo não será mais o mesmo daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Então você tem que se diferenciar agora. E a inovação, e trazer ideias novas, e trazer tecnologias novas, e adotá-las, e masterizá-las, ser o master deste assunto, vai te dar um diferencial competitivo sobremaneira. Sobremaneira. Então isso é uma coisa que você. Eu como uma pessoa mais velha da sala aqui, eu posso dividir esse conhecimento com vocês. Realmente é o que faz a diferença. Realmente é o que faz a diferença. O que está se discutindo hoje, se a gente vai adotar essas novas tecnologias, se a gente vai dar o salto qualitativo necessário, é o que vai fazer a diferença para esses profissionais e para o futuro de todos e cada um que está nos assistindo. Maravilha. É isso mesmo, Obrigado. corretíssimo. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando aqui às 11 horas para a gente conseguir encerrar no horário, respeitar a agenda de todo mundo. Eu queria, primeiramente, agradecer todo mundo que participou. A gente teve uma retenção excelente mais uma vez. Praticamente todo mundo que entrou ficou aqui até o final conosco, e isso é consequência, claro, do valor dessa conversa. Joel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente esperava muito e você entregou muito mais. Eu Ficamos agradeço. realmente encantados aí com esse papo que você teve com a gente e principalmente te agradecer por ter, desde o início, ter sido super colaborativo com esse nosso projeto desse Meetup. Obrigado mesmo e que essa nossa parceria Legal. renda muitos frutos Obrigado. no futuro. Antunes, mais uma vez, né? Não, É não é a isso, nossa muito primeira obrigado. vez, mais uma vez, muito obrigado. Abrilhantou demais o nosso evento, como sempre, e a gente continua contando com você por muitos Por outros. favor, pode contar. Eu adoro transformação.